O que é notícia nesta segunda-feira. Deboche e desrespeito à lei. Fiscalização impede saída de embarcação com mais de 900 passageiros da Manaus Moderna. O destino era a Praia do Tupé. Polícia Militar desarticula invasão no bairro Nova Cidade. Manaus vacina pessoas de 54 a 36 anos com doenças pré-existentes a partir dessa segunda-feira. Bolsonaro diz que Fiocruz entrega 18 milhões de vacinas ainda em abril. Operação Tanque Furado. Deputados federais gastaram 27 milhões com combustível em 2 anos. Índia bate novo recorde diário de casos de Covid. Ataques a tiros em 3 estados deixam mais 6 mortos nos Estados Unidos. Mais um final de semana violento em Manaus. Na Lagoa Azul, homem é executado com 2 tiros na cabeça. Dono de kitnet reage e mata assaltante com tiro no peito no Novo Aleixo. Boas mortes na Compensa. No dia de aniversário, o homem é sequestrado e assassinado. Outro morreu em troca de tiros com a polícia. 2 homens foram baleados e um morreu no Jorge Teixeira. Outros 2 homens foram assassinados durante a noite em Iranduba. O Jornal da Manhã, transmitido por 26 emissoras de rádio e 20 serviços de som em todo o estado, 72 anos no ar, começa agora. 5:48. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Choveu muito ontem dentro do previsto pelo Climatempo, que fala em mais 25 milímetros hoje, com temperatura máxima de 30 graus Celsius. 24 graus é a temperatura no sítio histórico da cidade, com 99% de umidade no ar. A claridade ou meio-dia solar hoje terá duração de 12 horas e 11 minutos. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É segunda-feira, 19 de abril. Chegamos aos 109 dias do ano. Faltam 256 para terminar 2021. É o dia de Santa Ema. Comemoramos o dia do psicomotricista. O dia da bicicleta. Dia do Exército, em homenagem à vitória brasileira na primeira batalha dos Guararapes, e o dia do Índio. Na mitologia romana acontecia o fim da festividade de Ceriália, a deusa dos grãos e dos cereais. Esta é a edição 85.139 do Jornal da Manhã. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão operando sem restrições para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1993, o cerco de 51 dias feito pelo FBI ao edifício de ramo de Davidiano em Waco, no Texas, termina em um incêndio. 81 pessoas morreram. 1995, atentado de Oklahoma City, Timothy McVeigh coloca explosivos no edifício federal Alfred Murrah, causando 168 mortes e mais de 500 feridos. 2013, o suspeito do atentado à maratona de Boston, Tamerlan Tsarnaev, é morto em um tiroteio com a polícia. Agora 5:51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao nosso sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia Eduardo Silva, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. O tempo é instável, não é, Peregrini? Paulo, estável sim, tá nublado aqui na área onde estamos nesse momento. Falo aqui das proximidades do terminal aqui rotatória do bairro de São José. O tempo tá nublado sim, Paulo, oferecendo possibilidade de chuva para qualquer momento. E o trânsito, Peregrini, como é que está? Já agitado, Paulo, aqui na área da zona leste da cidade, nós podemos observar toda a extensão da Avenida Altasmirim, que é a via mais solicitada nesse horário da madrugada, das vias, de todas as vias da cidade, a via que mais recebe fluxo de veículos, sobretudo veículos de grande porte. O pessoal do transporte especial, as vans, os micro-ônibus, os ônibus coletivos também do Terminal 4, do Terminal 5, mototáxi alternativo, tudo se deslocando nesse momento através da Avenida Altasmirim. Peregrini, mais um assalto a ônibus na Max Teixeira, linha 028, 2 adolescentes, um de 16 e um de 17 anos. Infelizmente foram presos dessa vez, né, Peregrini, após roubarem os passageiros desse ônibus.
Verdade, Paulo, verdade. Dois adolescentes, um 16, outro 17 anos, rapaz. Daquele já conhecido. E o assalto aconteceu de novo, Paulo Guerra, como você sempre comenta por aqui, nos locais de sempre. E dessa vez, mais uma vez, a Max Teixeira foi o palco desse assalto. Os passageiros passaram mais uma vez baixo aí na mão desses bandidos. Felizmente, a polícia prendeu esses bandidos. A Operação Catraca vem acontecendo na cidade, sim, Paulo. É possível observar até mesmo durante o dia os profissionais da Secretaria de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, mas os assaltos a ônibus continuam sim a acontecer. Peregrini, eu vou ler uma matéria aqui, em seguida vamos comentá-la. Uma embarcação com cerca de 900 pessoas foi impedida de sair da Manaus Moderna na manhã de ontem, após constatação de superlotação pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado. A abordagem aconteceu por meio da Central Integrada de Fiscalização Fluvial, após denúncia de que uma embarcação de grande porte deixaria a capital em direção à Praia do Tupé por volta das 8 horas da manhã. A lista obrigatória apresentada, cerca de 450 passageiros, dentro do limite permitido pelo decreto estadual número 43.650. Porém, ao ir a campo, os agentes da ACEPAM constataram a excedência visível da capacidade máxima permitida de 50%, uma das medidas de contenção da pandemia da Covid-19. Os responsáveis pela embarcação e organização do passeio foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia e a ARCEPAM aplicou autos de infração relacionados à superlotação e à falta do distanciamento social. A ação contou com o apoio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Polícia Militar, Polícia Ambiental e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, a ROCAM. É um desrespeito, é um deboche, é fazer pouco da lei, não é, Peregrini? Sem dúvida nenhuma, Paulo Guerra, né? E esse fato sempre vem ocorrendo, a Secretaria de Segurança foi em cima realmente, foi até um trabalho de investigação, cartazes, Paulo, eram espalhados aí pela cidade em relação a esse passeio, e a gente aqui, Paulo, né, nos deixa, nos causa, né, a gente fica de um jeito, Paulo, e como é que essas pessoas chegam, né, e vão e entram no barco desse? É que esse povo não vê televisão, não ouve rádio, não sabem das notícias para ver que a pandemia continua, que podem matar outras pessoas, que podem levar à morte a seus parentes. São irresponsáveis, verdadeiros bandidos. Quem se submete a isso não tem outra classificação, não, é bandido, que ele sabe sim, ele tem noção que pode morrer e pode matar também, tá assumindo o risco de matar outra pessoa. Então não passa de bandido quem se submete a uma situação como essa. Graças ao trabalho da Secretaria de Segurança, o CIF aí que vem acompanhando essas atrocidades, né, que essas pessoas fazem, Paulo, em relação à pandemia, num total desrespeito a todas as pessoas. Na realidade era um navio, Peregrini, porque um barco normal não teria capacidade para levar pelo menos 450 pessoas, que era a capacidade permitida, e tinha mais que o dobro que isso. Pois é, Paulo, agora esses barcos, né, estão sendo substituídos, aqui são os famosos ferryboats, né, que são construídos em cima de balsas. Tem barco até com capacidade, né, do que vai de Manaus para Santarém, barcos até com 900 pessoas, tem um até que leva 1.100 pessoas, né? Os barcos são, né, de ferro e, Paulo, isso daí foi completamente, quase que lotado, muita gente, muita bebida, todo mundo sem usar máscara. Foi realmente, Paulo Guerra, uma cena triste de se ver. Peregrini, tivemos muitas ocorrências durante o final de semana, não só na capital como no interior do estado. Lá em Taquatiara, a mulher matou o marido a facadas, depois de uma briga. E no Iranduba, agora pela noite, madrugada, 2 crimes, Peregrini. Pois é, Paulo, daqui a pouco vamos trazer informações dessas 2 mortes ocorridas no município de Iranduba. Nos chama muita atenção também essa morte que houve lá em Taquatiara, Paulo Guerra, que logo depois de uma briga de casal, a mulher acabou matando o marido, Paulo, e isso também, daqui a pouco mais detalhes, também como os companheiros, né, o J. Rai deve trazer mais notícias lá do município de Iranduba em relação a esse crime aí, onde 2 pessoas foram mortas. Pois é, 2 crimes aconteceram, vou antecipar aqui no município de Iranduba, nas últimas horas, no conjunto Dom Lopes. Um homem foi executado dentro de casa. O assassino disparou os tiros pela janela, Peregrini. Um crime parecido com esse ocorrera no bairro Grande Vitória na semana passada também.
O bandido chegou, colocou a cara na janela, posteriormente a arma e disparou várias vezes contra a vítima. E agora um crime com essas mesmas características acontece aí no município de Iranduba. Olha que Iranduba tem um dos melhores delegados do Amazonas, né, Paulo Guerra? O delegado Orlando Amaral, que por muito tempo comandou a delegacia especializada em roubos e furtos, com grandes apreensões. Fizemos muitas matérias com o doutor Orlando Amaral, Paulo, e agora é ele quem comanda o policiamento aí no município de Iranduba. Pois é, no bairro Morada do Sol, um homem que estava em um bar também foi morto a tiros. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto. Peregrino, tivemos aí esse final de semana violento, crime na Lagoa Azul, um homem foi morto com tiro na cabeça, outro dono de kitnet reagiu quando um assaltante chegou, atirou no peito dele, mortes na Compensa, no Jorge Teixeira, e daqui a pouco você conta tudo em detalhes, não é, Peregrini? Sim, Paulo, e também agora pedindo a atenção do nosso amigo ouvinte para mais um crime que ocorrera na madrugada, Paulo. O corpo de uma mulher, até o presente momento não identificado, foi encontrado lá no ramal São Carlos. O ramal São Carlos fica na estrada do Puraquequara. Daqui a pouco mais detalhes, Paulo Guerra. Sargento Moraes está nos ouvindo, nos passa as informações. Os policiais da 4ª SECOM agiram lá no local, Paulo, e não se sabe ainda. A mulher não está identificada até o presente momento, aparenta ter entre 20 e 30 anos e foi executada, Paulo Guerra, com vários tiros na cabeça. Daqui a pouco o Peregrini vai trazer detalhes sobre esse crime, inclusive não tivemos chamada aqui porque esse crime aconteceu, isso foi ainda há pouco, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, foi na madrugada. Até daqui a pouco, então, bom trabalho para nós e uma boa semana. Quando voltaremos, Paulo Guerra, daqui a pouco com essas e outras informações. Uma excelente semana, muita saúde para toda a nossa equipe e também para o ouvinte, para todas as pessoas aqui da Difusora. Contigo, Paulo. 5:59 em Manaus. Moradores do ramal da Embrapa, localizado no quilômetro 86 da M10 a Manaus e Itacoatiara, estão pedindo fiscalização em razão da realização de pegas entre carros de grande porte dentro do ramal, colocando em risco a integridade física das pessoas, principalmente de crianças. Segundo os moradores, os veículos da maioria picapes entram e saem do ramal em grande velocidade, fazendo cavalo de pau, às vezes com crianças dentro destes veículos, o que demonstra a irresponsabilidade de seus condutores. E a redação do Jornal da Manhã recebeu reclamação contra o ambiente de trabalho da concessionária Águas de Manaus. Segundo os reclamantes, são apenas 10 equipes de 2 homens para atender a cidade inteira nas reparações de vazamentos na tubulação de água, e as condições de trabalho são bem insalubres. E de acordo com eles, não havia mais folga e quem não fizer hora extra corre risco de ser demitido. Eles pedem a intervenção do Ministério Público do Trabalho para verificar as condições de trabalho e tomar as providências necessárias. O Jornal da Manhã, em função desta matéria, abre o mesmo espaço para o posicionamento da concessionária sobre as denúncias feitas. Esse trabalho me parece que é terceirizado. 6 horas em Manaus, que tem tempo instável, temperatura de 24 graus, e através do aplicativo humano, o ouvinte Álvaro, lá de Nova Olinda do Norte, informa que as águas do Madeira continuam subindo por mais 4 centímetros e já chegam às proximidades da igreja matriz de Nossa Senhora de Nazaré e São José, lá em Nova Olinda do Norte. E o MR Pinheiro Filho está acompanhando o jornal, ele é carreteiro, o Isaac Pinheiro, ele é carreteiro e está trafegando pelas estradas lá em Curitiba. O Benítez Barroso na sintonia do Jornal da Manhã nas 3 Fronteiras em Tabatinga. Lideranças de invasão de terras foram presas neste domingo em flagrante crime ambiental enquanto desmatavam um terreno para estabelecer uma nova ocupação irregular no bairro Nova Cidade. A ação foi comandada por policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária SICOM e resultou na prisão de 3 infratores. O trio é suspeito de liderar um grupo responsável por invadir terras para loteamento irregular na capital. A polícia investiga o grupo, sobretudo pelas conexões com a facção criminosa. O grupo de cerca de 30 pessoas foi encontrado desmatando um terreno nas proximidades da rua Acapulco, no conjunto Nova Cidade. Foram presas 2 mulheres de 24 e 31 anos e um homem de 27 anos. Quando a equipe policial chegou ao local, o grupo estava desmatando a área verde. Além dos presos, foram apreendidos um facão, 6 enxadas e uma lona. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra.
Quem esteve visitando Manacapuru neste final de semana foi a deputada licenciada e agora secretária de Assistência Social do Estado, Alessandra Campelo. Durante a visita, a Alessandra esteve em várias comunidades da zona rural, onde inaugurou oficialmente a segunda fase do Centro Cultural Raimundo Holanda, no repartimento do Tuiué, uma rampa de acesso nos postos da Vila do Tuiué e Jacaré, além de visitar e inspecionar poços artesianos construídos na comunidade Boca do Paroá e Canabuoca 3. Todas as obras são frutos de emendas parlamentares autorizadas pelo governador Wilson Lima nos últimos 2 anos de atuação de Alessandra na Assembleia Legislativa. Fizeram parte da comissão o secretária executiva da SEDTEMP, doutora Neila Ajrak, o secretário executivo da CEPRO, Ayrton Schneider, a diretora do Teatro Amazonas, Sigrid Cetraro, o coordenador da SEDUC Manacapuru, professor Messias Furtado, e o vereador Wanderlei Barroso, do PSC. Bem, Paulo, e para quem gosta de coronavírus, Manacapuru está de portas abertas para recebê-los. É isso mesmo. Com a flexibilização do decreto e a liberação de bares e restaurantes, as pessoas não perderam tempo e estão lotando os espaços notívagos na terra das cirandas. Sem limites nos finais de semana, bares, botecos, conveniências, praças e até flutuantes estão todos abertos e sempre lotados no período noturno, o que reflete o comportamento observado em alguns seres que dormem de dia e tornam-se ativos durante a noite. Aglomerados e sem uso de máscaras, a tendência é a proliferação do vírus, que continua infectando e matando muita gente mundo afora. Porém, para quem não tem nenhum compromisso com a vida, isso tudo não passa de uma mera brincadeira e diversão a custo muito alto para os cofres públicos, já que os hospitais continuam recebendo pacientes contraídos pela Covid-19. Aproveitando o seu jargão, meu querido diretor Paulo Roberto Guerra Mitoso, Manacapuru realmente é um verdadeiro condomínio aberto para o coronavírus. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. Vamos saber com o repórter J. Rai como está a subida das águas lá no município de Iranduba. Paulo Guerra, aqui em Iranduba, o nível do rio Solimões está 3 metros e 25 centímetros acima do registrado no mesmo período do ano passado. A informação é da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, por meio da estação fluviométrica instalada na região da Costa do Caldeirão, na zona rural do município. Segundo o estudante João Vitor, que observa diariamente a régua da CPRM, nas últimas semanas o Solimões tem subido entre 4 a 5 centímetros por dia, o que indica sinal de alerta de uma possível cheia recorde. E vale registrar ainda, Paulo Guerra, que neste fim de semana choveu intensamente por aqui, o que contribui ainda mais com essa elevação. Na tarde de ontem, o nível do rio estava em 20 metros e 15 centímetros. Na mesma data, no ano passado, eram 16 metros e 90 centímetros. A Defesa Civil informou ontem que as comunidades rurais situadas às margens do rio Solimões começam a ficar todas submersas. De igual modo, os bairros Nova Veneza, Cidade Nova, Alto de Nazaré e outras áreas da região de Cacau-Pireira começam a ficar inundadas pelas águas do Rio Negro. Ainda de acordo com a Defesa Civil, mais de 4.000 famílias de Iranduba devem ser afetadas pela subida das águas neste ano. Nesta semana será instalado o Comitê de Crise para fazer o acompanhamento e prestar assistência às famílias afetadas pela cheia. Para o Jornal da Manhã, J.Rai. 6h10 em Manaus. Moradores do bairro Cidade Nova, na Zona Norte, poderão ter acesso a diversos serviços na porta de casa a partir desta segunda-feira. O programa de atendimento itinerante Vem com a Gente, da Águas de Manaus, vai percorrer todas as casas de um dos bairros mais populosos da capital, executando serviços de melhoria como vistorias, extensões de rede, substituição de hidrômetros, regularização,
cavaletes, renegociação de débitos e cadastro da tarifa social. A FVS divulga o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVS apontam que 729.904 doses foram aplicadas em todo o estado até esse domingo, sendo 533.618 de primeira dose e 196.286 de segunda dose. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição 380, traz o diagnóstico de 484 novos casos de Covid-19, totalizando 363.586 casos da doença no estado até este domingo. Conforme o boletim, foram confirmados 9 óbitos por Covid-19, sendo 6 ocorridos no sábado e 3 óbitos encerrados por critério clínicos de imagem clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 12.371 o total de mortes pela doença. O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais todos os dias da semana, incluindo fim de semana e feriados. Nesta edição, 6 municípios não atualizaram o sistema de informação para a consolidação dos dados do boletim: Amaturá, Atalaia do Norte, Itamaraty, Juruá, Maraã e Tapauá. Dos 363.586 casos confirmados do Amazonas até este domingo, 163.323 são de Manaus e 197.263 do interior do estado. Hoje é o Dia do Índio e a Câmara Municipal de Itacoatiara vai realizar a sessão solene em homenagem aos povos indígenas, como conta o repórter Manuel Cruz. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. A sessão solene está marcada para começar às 9 horas da manhã na Câmara Municipal de Itacoatiara, que vai prestar homenagem e comemorar o Dia do Índio. Segundo o levantamento feito pelo Polo de Saúde Indígena, na região do Rio Urubu, tem 14 aldeias, composta por mais de 250 famílias. Segundo o vereador Emerson Barriga, do PTB, autor do requerimento, os povos indígenas precisam ser reconhecidos e ter suas culturas valorizadas. Dizer que esse povo indígena tem que ser valorizado, tem que ser respeitado, tem que ser mais reconhecido, não só por nós, mas por política pública, pelo executivo, pelo legislativo. E essa propositura foi uma maneira de nós homenagear eles, conhecer um pouco mais da nossa história, do povo indígena, do povo de Itacoatiara. Além dos tuxauas e indígenas, o evento contará com a presença dos poderes legislativo, executivo, judiciário e representante da FUNAI. Tuxauas das 14 aldeias irão receber certificados pela luta e defesa dos povos indígenas. De Itacoatiara, Manuel Cruz, para o Jornal da Manhã. 6h14 em Manaus. A pandemia da Covid-19 afetou duramente as regiões remotas da Amazônia, expondo a necessidade de se aprimorar o modelo de atenção básica de saúde na região. Com o objetivo de construir com a proposição de estratégias para a superação dos desafios há muito tempo enfrentados nos territórios indígenas e comunidades ribeirinhas, a Fundação Amazônia Sustentável está realizando até o dia 7 de maio uma consulta popular para conhecer as necessidades dos usuários do sistema. A pesquisa acontece no âmbito do projeto SUS na Floresta da Faz, e busca analisar, debater e propor ajustes no Sistema Único de Saúde SUS para melhor adequá-lo à realidade da Amazônia Profunda. O projeto é articulado por meio de uma parceria com o Programa Todas pela Saúde, iniciativa criada pelo Itaú Unibanco para apoiar o combate ao novo coronavírus e seus efeitos. A Prefeitura de Manaus anunciou que dará início à vacinação das pessoas com idade entre 54 e 36 anos com doenças pré-existentes consideradas prioritárias pelo Ministério da Saúde a partir desta segunda-feira. A campanha segue em ordem decrescente de idade. Além dessa faixa etária, idosos a partir de 60 anos, adultos a partir de 55 anos com doenças pré-existentes e pessoas a partir de 18 anos especificamente com diabetes, obesidade grave e cardiopatias também podem receber o imunizante, bem como profissionais da saúde e agentes de segurança. As condições de saúde devem ser comprovadas com a apresentação de laudo médico original e cópia no posto de vacinação. 7 pontos de vacinação funcionam de 9 às 16 horas em sistema de drive-thru e ponto fixo para agilizar a aplicação das doses do imunizante. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade terá como enredo o cantor Zezinho Corrêa no Carnaval de 2022. O anúncio foi divulgado nas redes
sociais da escola. Na postagem, a Rede Unido afirma que será uma homenagem a um dos maiores artistas do Amazonas e um símbolo da cultura amazonense para o mundo. A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, em parceria com o Manauara Shopping, inaugura nesta segunda-feira a Expo Indígena, exposição de artesanato realizada em comemoração ao Dia do Índio no Manauara Shopping. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, abrirá nesta segunda-feira às 9 horas a Operação Cheia 2021, que tem como objetivo prestar assistência às famílias que moram nas áreas inundadas pelos rios Negro e Amazonas durante a cheia. A operação é coordenada pelo Comitê Gestor de Pronta Resposta. Conforme estimativas da Casa Militar, por meio da Defesa Civil Municipal, ao menos 4.000 famílias deverão ser atendidas da ação municipal. Criado pelo prefeito Davi Almeida, no fim de março, o comitê é formado por representantes das secretarias municipais de infraestrutura, limpeza urbana, mulher, assistência social e cidadania, Casa Militar, Instituto Municipal de Planejamento Urbano e o Fundo Manaus Solidária. Conforme o monitoramento hidrológico, em 2021, Manaus deverá ter uma das 5 maiores cheias de sua história e a Prefeitura de Manaus vem realizando um planejamento de ações emergenciais para minimizar os impactos aos moradores das áreas mais afetadas. Agora, Polícia. Muita violência na capital e também no interior do estado. 2 crimes aconteceram no município de Iranduba nas últimas horas. No conjunto Dom Lopes, um homem foi executado dentro de casa. O assassino disparou os tiros pela janela. No bairro Morada do Sol, um homem foi morto a tiros dentro de um bar. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra ainda dando uma volta pelo interior do estado. Aliás, antes de eu mandando um abraço aqui lá para o município de Iranduba, lá é o delegado Lázaro Ramos, é o titular, Geraldo Eloy é o subdelegado lá na área do município de Iranduba. E lá no Cacau Pireira, quem está comandando o embalo é o delegado Orlando Amaral, só fera no município de Iranduba. Mas Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no interior, conforme Paulo Guerra já trouxe as informações vindas do município lá de Iranduba, e em Itacoatiara não foi diferente. Elivandro Pimentel foi morto com uma facada no peito. Quem deu-lhe a facada, quem desferiu o golpe foi a própria companheira dele. Repito, isso aconteceu lá no município de Itacoatiara. E de acordo com as informações da polícia, a mulher, após matar o marido, fugiu. Ela está desaparecida, criminosa, ordinária, assassina. Mulher lá em Itacoatiara que matou o seu próprio amado, matou o marido com uma facada no peito. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar, Polícia Civil nas ruas, Secretaria de Segurança como um todo, agindo, fazendo operações em toda a cidade. Homem com uma pistola que estava andando com pistola na área da zona leste da cidade, Paulo foi preso. Ele estava ostentando uma pistola, rapaz, com várias, com muita munição também. Isso aconteceu, Paulo Guerra, lá na rua Barão do Rio Branco, no Parque das Laranjeiras. Pois é, a área nobre ali, e ele estava andando com essa pistola. Só que a Rocan chegou junto, fez a abordagem, apreendeu a arma e prendeu o homem que estava armado. Isso aconteceu, Paulo Guerra, repito, lá no Parque das Laranjeiras. E a polícia foi acionada, a Rocan foi acionada através do seu WhatsApp 992807574. Esse é o Zap da Rocan, que é comandada pelo competente Major Werner. Pronto, socorro, Platão Araújo. Movimentação intensa durante o final de semana. 4 pessoas baleadas deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Uma delas acabou morrendo no pronto-socorro João Lúcio. O negócio também não foi fácil. 5 pessoas deram entrada vítima de agressão física, 2 feridos a bala e 1 ferido por arma branca. Movimentação intensa também no pronto-socorro 28 de agosto, com 2 pessoas que deram entrada vítimas de bala, vítimas de bombons da morte espalhados pelo corpo.
Sequestro e morte no bairro da Compensa. Tiago Salles, de 28 anos. Isso, Tiago Salles, ele foi morto. Ele estava trabalhando na feira junto com sua mãe quando foi sequestrado. Homens não identificados levaram ele e empurraram dentro do carro. Horas depois, ele foi encontrado morto com tiro no rosto. Isso aconteceu lá no bairro da Compensa, onde o Tiago Salles acabou sendo assassinado depois de ser sequestrado. Um detento do semiaberto foi assassinado a tiros na frente da casa onde morava, no bairro Novo Reino. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, quando ele estava em frente à casa dele. O assassino chegou de moto, desceu da garupa da motocicleta e disparou 1, 2, 3 tiros no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na bala, morreu no tiro, morreu com o bombom da morte e o Wi-Fi ficou piscando. Conexão direta com o inferno, tornozeleira eletrônica, ficou piscando no mocotó da vítima. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era sábado, era sol no sábado, bacana, e uma aposta da morte. A aposta da morte aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O homem apostou R$20 com outro que ele se jogaria de um igarapé. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele se jogou no igarapé, estava bêbado, não sabia nadar, e quando boiou, já boiou morto. O corpo foi removido pelos profissionais do Instituto Médico Legal. Ele apostou R$20 dizendo que ia se jogar no igarapé, que estava lá, né? Estava com aquela água meia forte devido à chuva que tinha acontecido no dia anterior, e ele acabou morrendo afogado. Outra morte no bairro da Compensa. Ao trocar tiros com a polícia, um homem de aproximadamente 20 anos, entre 20 e 25 anos, foi atingido a bala na troca de tiros. Ele levou um balaço, ele atirou na polícia, ele queria matar os policiais. Não era boa bisca, estava armado, estava atirando lá no bairro da Compensa. Até Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que a polícia chegou. Quando ele viu a viatura, atirou na viatura da polícia. A polícia revidou a injusta agressão. E esse bandido não resistiu aos ferimentos e morreu. E atenção, homem mata bandido que entrou na casa dele na madrugada. O bandido entrou para roubar, o bandido arrombou a porta, entrou na casa e já estava separando objetos de valor. Ao ver o bandido, o dono da casa ofereceu três bombons da morte para o bandido. Após receber os tiros, o bandidão não resistiu aos ferimentos. Não resistiu aos ferimentos e morreu na bala, morreu no tiro. Toma, bandido desgraçado que estava entrando na casa para roubar, para matar o dono da casa. Só que o dono da casa foi mais rápido e mandou o bandido desta para pior. Até o momento não foi identificado o homem que foi barbaramente assassinado com dois balaços na cabeça. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe como aconteceu o crime. O palco do crime foi o bairro Lago Azul. O homem até o presente momento não foi identificado. Ele levou dois balaços na cabeça.
Outro confronto de bandido com a polícia. E outro bandido partiu dessa para pior. Outro bandido foi pro saco. Em confronto com a PM, 2 elementos foram baleados. Um deles morreu na hora. E um adolescente, o pequeno demônio, está internado no pronto-socorro Platão Araújo. Vai e não vai. Tá mais pra lá do que pra cá. Respira por aparelhos e já tem urubus rompendo o pronto-socorro Platão Araújo. Quando voa muito urubu em frente, em cima de pronto-socorro, é porque tem bandido baleado prestes a partir dessa para pior. Tudo aconteceu lá no bairro Novo Reino. Esses bandidos foram atirar na polícia, armas foram apreendidas e graças ao trabalho da 30ª SECOM, um deles já partiu desta para pior. Madrugada de hoje, policiais da 4ª SECOM, Sargento Moraes nos passou a informação que lá no ramal São Carlos, o ramal São Carlos é uma das ramificações da estrada do Puraquequara. Lá nesse ramal São Carlos, na madrugada de hoje, o corpo de uma mulher, até o presente momento não identificado, aparentando entre 20 e 30 anos de idade, foi encontrado na madrugada de hoje com vários balaços na cabeça. O corpo da mulher, a cabeça principalmente, estava crivada de balas. Trata-se de uma execução. A Polícia Militar esteve presente no local, policiais da 4ª SECOM, bem como uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a Perícia Técnica Científica também esteve no local e os primeiros procedimentos já foram feitos no local do crime. Logo após os procedimentos, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, onde permanece até o presente momento sem identificação. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas, no final de semana como um todo, 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias do sangrento final de semana em Manaus, onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade. É bom dizer, é bom lembrar que teve muito crime sim, mas 90% dos crimes ocorridos na cidade tem a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. 12 grandes clubes da Europa anunciam a criação da Superliga em comunicado. E podem ser punidos: Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham aguardam mais 3 participantes. A situação de Arrascaeta ainda é assunto no Flamengo. Nesse domingo, no embarque do time para a estreia na Copa Libertadores, o vice-presidente Marcos Braz falou sobre a situação do uruguaio. O dirigente acredita em um denominador comum entre o clube e o meia. O vice-presidente também defendeu o técnico Rogério Ceni, que sofreu pressão das redes sociais após tropeços no Campeonato Carioca. Braz garantiu que não é hora para a troca de comando e afirmou que os jogadores aprovam o trabalho do treinador. O São Paulo desembarcou no Peru na noite deste domingo. A equipe fará sua estreia na Libertadores pelo Grupo E na próxima terça-feira, conhecida como amanhã, às 21h30 horas de Brasília, diante do Sporting Cristal. Antes do confronto, o tricolor tem o último treino nesta segunda-feira às 18 horas pelo horário de Brasília.
Crespo irá definir seu time titular, que deve ser o mesmo que venceu o Palmeiras na última sexta-feira pelo Campeonato Paulista. Os jogos de domingo pelos campeonatos estaduais. No Campeonato Baiano, Bahia 1, Feira de Santana, Bahia de Feira de Santana 0. No Campeonato Paulista, Botafogo 0, Palmeiras 0. Santos 2, Inter de Limeira 1. No Campeonato Carioca. Bangu 1, Volta Redonda também 1. Nova Iguaçu 4, Resende 2. Boa Vista 2, Vasco também 2. Copa do Nordeste. Ceará 3, Sampaio Corrêa 0. Últimas notícias. Uma nova rodada de pagamento do auxílio emergencial 2021 para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família será feita nesta segunda-feira. Será acreditada a primeira parcela para os beneficiários cujo número do NIS termina em 2. Segundo o Ministério da Cidadania, 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família receberão o auxílio emergencial em abril, num total de 2,98 bilhões de reais. A Caixa Econômica Federal realiza nesta semana pagamentos do auxílio emergencial 2021 para os cadastrados no programa em geral e para o grupo do Bolsa Família. Os beneficiários irão receber os recursos nas contas poupanças sociais digitais referentes à primeira parcela. Quando acreditados nas datas previstas, os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para o pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas. O calendário dos pagamentos são organizados pelo mês de nascimento dos beneficiários. Nesta semana, os pagamentos serão destinados aos nascidos em julho e agosto. Programa de qualificação profissional que une jovens e empresas, o Qualifica Mais, reabriu as inscrições para o processo seletivo. Os interessados poderão se inscrever até o próximo dia 25 por meio de um novo acesso para inscrição. No e-mail empregamais@economia.gov.br. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse ontem por meio de uma rede social que a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, vai entregar 18 milhões de vacinas contra a Covid-19 até o final de abril. Desse total, segundo o presidente, serão entregues 4,6 milhões de doses ainda nesta semana e mais 6,7 milhões na próxima semana. Em 24 horas houve 42.980 novos casos de Covid-19 no Brasil. O número consta da atualização do Ministério da Saúde deste domingo. No balanço foram confirmados 13.943.071 diagnósticos positivos desde o 1º de fevereiro de 2020. O número de mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus chegou a 373.375. O número de pessoas recuperadas está em 12.391.599. Já o total de pacientes com casos ativos em acompanhamento por equipe de saúde ficou em 1.178.137. Operação de voluntários investiga irregularidades em gastos de deputados federais com combustíveis. Realizada por Instituto Especializado em Ação de Combate à Corrupção, a Operação Tanque Furado mostrou gastos fora da realidade de parlamentares com combustíveis. De janeiro de 2019 a dezembro de 2020, os deputados gastaram mais de 27 milhões de reais. A Índia registrou 273.810 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Estabeleceu um novo recorde diário de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde do país nesta segunda-feira. O país asiático também registrou mais 1.619 mortes em apenas um dia e chegou a 178.769 óbitos desde o início da pandemia do novo coronavírus. E decretou um novo lockdown até o final do mês. A viagem oficial que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson deveria fazer à Índia no fim de abril, sua primeira grande visita bilateral ao exterior, foi cancelada devido ao agravamento da pandemia nesse país, informou Downing Street. Em vista da atual situação do coronavírus, o primeiro-ministro Boris Johnson não poderá visitar a Índia na próxima semana, anunciou um comunicado. 2 tiroteios em estados diferentes dos Estados Unidos, Wisconsin e Texas, deixaram menos 6 mortos nesse domingo. Não há relação entre os casos. O primeiro aconteceu durante a madrugada em um bar no condado de Kenosha, em Wisconsin. Três pessoas morreram e 2 ficaram gravemente feridas. O segundo tiroteio aconteceu em Austin, no Texas, próximo a um prédio de escritórios, e resultou em 3 mortes, 2 mulheres hispânicas e um homem negro, de acordo com a agência Associated Press. A polícia de Austin apontou Stephen Broderick, de 41 anos, como autor dos disparos.
Segundo a Reuters, a imprensa local informou que um detetive com o mesmo nome do suspeito foi afastado do seu serviço ano passado após ser acusado de abuso sexual infantil. E hoje um novo tiroteio. Os Estados Unidos registraram mais uma troca de tiros nesta segunda-feira. Desta vez o caso aconteceu na cidade de Shreveport, estado da Louisiana. Segundo informações da polícia, pelo menos 5 pessoas foram gravemente feridas durante o ataque a uma loja de bebidas. No papel de anfitrião virtual, o presidente americano Joe Biden recepcionará 40 chefes de Estado, entre eles o mandatário brasileiro Jair Bolsonaro, na chamada cúpula de líderes sobre o clima nos próximos dias 22 e 23. O evento é visto como uma oportunidade central para que Biden assuma o papel de protagonismo político global em questões climáticas, agenda que ele reiterou será uma prioridade de sua gestão durante toda a campanha eleitoral de 2018, da qual saiu vitorioso. Pela primeira vez na história, Biden criou na administração federal americana o posto de enviado especial climático que conferiu a John Kerry a missão de viabilizar a pauta verde dos democratas doméstica e internacionalmente. Favorito para presidir a CPI da pandemia, o senador amazonense Omar Aziz afirmou ontem que o colegiado não terá o objetivo de perseguir A ou B. Ele também fez críticas à postura do governo e do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. Criada para investigar ações e omissões do executivo e para fiscalizar a aplicação de recursos federais por estados e municípios, a CPI da pandemia deve ser instalada na próxima quinta-feira, dia 22, no Senado. O relator da comissão deverá ser Eran Calheiros, do MDB de Alagoas. A Organização Mundial da Saúde quer que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se apresente diante da imprensa internacional e explique a situação aqui no Brasil. A iniciativa partiu do diretor-geral da entidade, Tedros Ghebreyesus, que vem usando as coletivas de imprensa que regularmente realiza em Genebra para apresentar situações específicas de certas regiões do mundo ou países. Em média, esses encontros com a imprensa reúnem centenas de jornalistas de todo o mundo e são acompanhadas com atenção por governos estrangeiros para tentar identificar as mensagens e preocupações da OMS. As Nações Unidas acolhem nesta segunda-feira a 20ª sessão do Fórum Permanente sobre Assuntos Indígenas da ONU. O evento virtual deverá terminar em 30 de abril. A cerimônia de abertura foi introduzida pelo líder da nação Onondaga dos Estados Unidos, Tododaho Sid Hill. Este ano o tema é paz, justiça e instituições fortes. O papel dos povos indígenas na implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16. O secretário-geral Antônio Guterres e o presidente da Assembleia, Wolfgang Bosquet, discursam na abertura, assim como o secretário-geral assistente de Desenvolvimento Econômico, Elliot Harris. Como todos os anos, os participantes analisam o avanço de temas como direitos humanos, mudança climática, representatividade e governança para os povos indígenas, com bases em relatórios. Os principais jornais do país estampam hoje em matéria de capa o Globo Rio de Janeiro. Médicos relatam demissões, agressões e coerção para receitar tratamento precoce. A Folha de São Paulo estampa: após STF mandar instalar CPI, cresce no Senado pressão para investigar ministro do tribunal. O Estado de São Paulo. Brasil registra 1.553 mortes por coronavírus em 24 horas. Média móvel fica abaixo de 3.000. Planalto Central, Correio Brasiliense. Primeira reunião da CPI da Covid será realizada depois do feriado. Valor Econômico. Gilmar Mendes diz a jornal que a anulação de condenações não absolvem Lula. Estado de São Paulo. Caminhão atropela 5 pessoas e mata 2 no sul de Minas Gerais. Motorista fugiu. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco e Nordeste registram menores taxas de mortalidade por Covid do Brasil. Fortaleza Diário do Nordeste. Delegado cearense é morto a tiro durante o cumprimento de mandado de prisão. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro diz que Fiocruz entrega 4,6 milhões de vacinas nesta semana. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Manuel Cruz, J. Rai e Alberto Peregrini. A sonoplastia foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.